Olá! O Brasil tem o terceiro maior registro de doadores voluntários de medula óssea do mundo, mas apenas 4 de 10 doadores comparecem quando convocados. Mas a AMIO, a Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo, está trabalhando para reverter isso. Como? Com informação e com um projeto que eles realizam nas escolas. Você vai entender melhor aqui no programa Nossa Entidade, que está no ar. Eu recebo Carmen Vergueiro, que é médica hematologista, o Wagner Fernandes, ele é o gerente da AMIO, e também a Wendy Nascimento, ela é transplantada, vai contar um pouco da história dela aqui pra gente. Muito obrigado pela participação de todos vocês. É sempre importante debater esse tema aqui na Assembleia Legislativa, que tem aberto, inclusive, as portas aqui para debates, com leis, enfim, né? Mas eu quero começar com a doutora Carmen para explicar, antes de falar da entidade, doutora, quem é que precisa dessa doação da medula óssea? Bom, boa tarde. Primeira coisa, é importante saber o que é a medula óssea. A medula óssea é a fábrica do sangue. Ela produz os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Então, a medula óssea fica dentro do osso da gente e é como a gente chama tutano, aquilo que a gente quebra no osso da galinha e vê lá dentro. Uhum. Aquilo é medula. Quando tem alguma doença que compromete a função da medula óssea, então, aí vem as doenças que podem ser afetadas e se beneficiar de um transplante. Uhum. Então, que doenças são as mais frequentes? A leucemia aguda, leucemias crônicas, os linfomas, que são de uma parte dos glóbulos brancos, dos linfáticos, síndrome mielodiplásicas. Então, em geral, são cânceres do sangue. Uhum. Então, a maior parte dos pacientes que se beneficia do transplante são pacientes que têm doenças muito graves, que acometem a medula óssea, acometem a produção do sangue, em geral, um câncer do sangue. Mas também existem as doenças genéticas, doenças hereditárias, que as pessoas podem até nascer com alguma deficiência na produção do sangue, alguma falha. Então, lembra daqueles meninos criança que nascia que tinha que ficar isolado, em bolha, porque não produz o glóbulo branco? Sim, lembro. Lembra dessas doenças? Uhum. Então, essas doenças, essas pessoas tinham uma vida muito curta, viviam 7 anos, a gente chama de SCID, síndrome de imunodeficiência congênita. Então, são crianças que nascem sem defesa. E elas, quando transplantadas, podem se beneficiar porque elas passam a produzir os glóbulos brancos que elas não tinham. Uhum. Então, tem uma série de doenças genéticas também que comprometem glóbulos brancos ou glóbulos vermelhos, como anemia falciforme, talassemia, que são doenças benignas, mas também muito graves, e que podem se beneficiar do transplante de medula. E o câncer ainda é uma doença que ainda mata muito? Nós temos falamos esses dias aqui que problemas de coluna, por exemplo, é o que mais leva as pessoas no hospital, mas o câncer ainda é infelizmente, ainda morre-se muita gente no mundo, né? E a tendência é que aumente. Por quê? Porque a medicina tem evoluído muito, as pessoas têm vivido mais, e quanto mais se vive, maior é a chance de algumas células escaparem do controle. Então, o câncer, que é uma doença em que a célula começa a se multiplicar sem conseguir o controle, tende a aumentar conforme a gente aumenta a longevidade, né? As pessoas vivendo mais, certamente vão aparecer mais cânceres. Uhum. Isso não quer dizer que eles não sejam tratáveis, mas com certeza o câncer vai aumentar e tem aumentado. Entendi. O Wagner, você está desde o começo na AMIO? Não, estou na AMIO já há 4 anos. 4 anos. E hoje você gerencia a AMIO. Eu queria que você explicasse como é que nasceu e por que nasceu a entidade. Bom, a AMIO nasce no ano de 2002, muito próximo ao nascimento do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o REDOME, para contribuir para que esse registro fosse grande. Então, naquele momento, a gente não tinha doadores cadastrados e também a informação era muito pouca, havia pouca informação disponível para a população. Então, a missão inicial, a primeira missão da AMIO foi divulgar a necessidade dos doadores, divulgar quem poderia e quem não poderia ser o doador, a importância da atitude de se cadastrar e aí sim contribuir para o crescimento do registro. A gente abriu o programa falando que de cada 10 pessoas cadastradas no país, nosso Brasil, que é o terceiro maior registro do mundo, pede só para os Estados Unidos e a Alemanha, né? Só 4 acabam comparecendo. Por quê? Bom, acho que isso vai muito ao encontro do que eu estava falando, né? Quando a gente coloca um doador no registro, a gente tem que ter certeza que ele entra nesse registro sabendo o que ele está fazendo. Por um lado, né? Acho que
boa parte dos doadores que compõem o nosso registro acabam fazendo parte deles em momentos de comoção, seja porque houve uma grande campanha, seja porque conhecia alguém e vai para o registro. Mas não necessariamente ele vai ser escolhido para doar para aquela pessoa, ele pode ser escolhido para doar para outra pessoa. Então ele precisa entender essa questão, que tão importante quanto aquele paciente que ele estava pensando no começo, pode ser o próximo, né? Ele precisa saber qual é o caminho da doação, o que ele precisa fazer para doar, para que ele não descubra no meio do caminho e vá embora. E ele precisa ser cadastrado sabendo que ele precisa atualizar os dados dele. O registro ele é de 2002, então já temos aí pouco mais de 16 anos de registro. Quem se cadastrou lá no começo, certamente mudou de endereço, telefone, e-mail, e essas pessoas, caso não atualizem o seu cadastro, elas vão se perdendo ao longo do tempo. Entendi. Você que está acompanhando o programa Nossa Entidade, a gente está conversando aqui com os representantes da Amwell e eles estão explicando aqui para a gente a importância de ser um doador, mas mais do que isso, eles trabalham hoje com informação nas escolas e com pesquisa. Você vai entender todos os projetos que eles fazem e inclusive poder ajudar, porque é muito importante, mais do que não tanto quanto ter doadores, é ter informação para que casos como o da Wendy sejam bem-sucedidos, como foi o seu, né? Como é que é a sua história, Wendy? Então, eu tive leucemia com 16 anos, né? Foi onde eu comecei a conhecer a Amwell, né? É ali um tratamento na Santa Casa, pertinho da Amwell. Então, durante o meu período de tratamento no dia de consulta, foi onde eu passava um tempo na Amwell. E daí, ao longo desse processo, né, durou mais ou menos 5 anos, meu tratamento foi só com quimioterapia, rádio e radioterapia. Foi se passando os anos, a doença já não tinha mais no meu corpo, eu já estava bem, poderia voltar aos estudos, começar a trabalhar. Foi onde a doutora Carmen me deu a oportunidade de trabalhar no Hemocentro da Santa Casa, fazendo o cadastro de doadores de medula, né, junto com a Amwell. E daí eu estava super bem, vida que segue, estava no auge assim, da adolescência, né, primeiro emprego, super feliz quando veio o segundo baque, que foi o retorno da doença, né? A doença foi diagnosticada novamente, né? E daí o tratamento com medicamento já não fazia mais efeito, né? E daí eu realmente precisava de um doador de medula óssea. E eu não tinha irmãos 100% compatíveis, né? E eu ia fazer um transplante com a minha mãe, que é o haploidêntico, que é um transplante 50% compatível, né? E durante a espera a realização desse transplante, eu fiz quimioterapia de novo, fiz praticamente um pouco do processo, até eliminar novamente a doença. Enquanto eu aguardava o transplante no Hemocentro, veio a notícia de aparecer um doador 100% compatível. Nossa, né? Aí foi uma alegria, né? Porque eu já estava com fé que o transplante ia dar certo, né? Mesmo sendo com a minha mãe meio que 50% compatível. Mas aí veio um doador 100% compatível, foi uma alegria imensa, né? E no dia 22 de maio de 2014 eu fiz o transplante, né? Deu super certo e hoje eu tô aqui super bem, né? Essa caminhada comigo e a Amwell veio lá desde o começo, onde eu conheci a Amwell lá na parte de assistência social, onde durante meu tratamento na Santa Casa eu recebia cesta básica, kit de leite, tinha psicóloga, tinha assistente social que me dava apoio à parte de documentação. E daí veio depois o trabalho, né, meu primeiro emprego ali no cadastro de doador de medula. Depois eu precisei de um doador de medula. E depois veio a parte do transplante, né, onde eu recebi porque assim, quando a gente vai fazer o transplante, paciente, a gente não sabe, né, é um ponto de interrogação. Então a gente vem muitos questionamentos, como é, o que a gente vai fazer, o que será depois. Mas eu nunca tive medo, porque quando a gente transplanta, a gente sabe que é entre a vida e a morte, né, o transplante. E riscos tem, né? Mas eu sempre fiz planos. Vou fazer planos porque eu sei que vai dar certo. E deu. E hoje eu tô aqui, graças ao meu doador Jorge, lá da Bahia, que veio, se disponibilizou a se cadastrar, né? Importante, manteve atualizado, como o Wagner falou, né? E através disso, dele se cadastrar, dele manter os dados deles atualizados, foi possível localizar ele e ele fazer
salvar a minha vida, para hoje estar aqui. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre os projetos da AMEL, que são Casa de Apoio, Assistência Social, Educar para Doar, Capacitar para Curar, e tem na área da pesquisa muita coisa muito interessante. A gente já vai colocar o site aí para você poder fazer a sua doação, poder entrar lá no site também e compartilhar, né, nas suas redes sociais, que é muito importante, porque é um processo complexo, né, doutora? Eu queria que a senhora, antes de passar para os detalhes da entidade, explicasse para a gente como é o processo do doador e para quem recebe a doação da medula óssea. Ok. Eu vou começar falando de quem recebe, do paciente, né? Se o paciente tem uma doença maligna, tem um câncer, né, como foi o caso da leucemia que a Wendy teve, primeiro ela tem que receber quimioterapia e a gente tem que eliminar as células doentes que ela tem. Então ela primeiro faz um tratamento e a gente vai avaliar se essa leucemia é uma leucemia de alto risco, ela vai ter indicação de transplantar. A gente sabe que ela vai dar mais certo o tratamento se fizer um transplante. Então, cada caso é avaliado. A gente avalia a doença e o risco da doença. Então, algumas já de cara a gente sabe que precisam de transplante, outras a gente trata com quimioterapia e espera para ver se a pessoa consegue se curar só com quimioterapia, tá? Depois de feita essa avaliação, então quando a gente já sabe que a pessoa precisa de um transplante, o que é feito? Faz o primeiro tratamento, tira as células leucêmicas e aí vai procurar o doador. O doador, a gente pode ter um doador irmão, um doador da família. O ideal é que seja um irmão, porque a gente está procurando uma pessoa idêntica para que não haja rejeição do transplante. Então, todo transplante, quando a gente tem um doador idêntico, com a mesma herança genética, com a mesma compatibilidade que a gente diz, a chance do transplante ir melhor, sem complicações, é muito maior. Entendi. Então, esse é o doador ideal. Só que doador idêntico são 25% dos irmãos só. Então, quando você tem uma família com o mesmo pai, mesma mãe, aí só 25% dos irmãos é que vão ter chance de ser totalmente compatíveis com o paciente. Hoje as famílias são pequenas, a gente tem 1 ou 2 irmãos, é difícil ter uma família com tanto irmão e encontrar um irmão compatível ficou uma coisa difícil, rara. A maior parte dos pacientes não encontra. Então, quase que 70% dos pacientes tem que acabar recorrendo a alguma outra fonte de doador, né? E aí, lá pelos anos 90, 96, 98, começaram a fazer um tipo de transplante diferente, que era com pessoas que não eram da família, mas que tinham a mesma tipagem da compatibilidade. Então, esse tipo de transplante, que a gente chama transplante com não aparentado, foi crescendo e foi melhorando cada vez mais o resultado. E daí, então, se viu a necessidade de ter um grande registro de doadores voluntários que se disponibilizassem a doar. É um exército do bem, né? De gente que fala, bom, vou ajudar e não importa quem seja. É muito difícil achar um doador na população. A chance, em média, de 1 para 100 mil. Então, é difícil você encontrar alguém idêntico, né? Para isso, os registros precisam ter muitas pessoas cadastradas e essas pessoas têm que ter uma diversidade genética muito grande para representar toda a população. Então, o primeiro registro foi na Inglaterra, e isso viram que funcionava, foi crescendo, os Estados Unidos fez o dele, daí fez um registro muito grande, e o Brasil, lá pelo ano 2000, começou a cadastrar para doadores de medula e montou o seu registro. Hoje o Brasil tem um registro bastante grande, né, que, como você falou, o terceiro maior registro, e esses doadores, já são mais de 4.600.000 doadores, eles já dão uma chance de cura para os pacientes, né? Quando você encontra um doador dentro do registro, você pode usar, reconvocar essa pessoa e pedir para ela vir doar medula. Isso foi o que aconteceu com a Wendy, pôde se beneficiar desse processo do transplante, né? Agora, para o doador, como é que funciona? O doador, ele vai coletar as células de dentro do osso. Eu falei que a medula óssea é aquela parte do tutano. Então, o doador, ele coleta ou de dentro do osso, e daí é escolhido o osso da bacia para coletar. Nesse caso, a pessoa precisa receber uma anestesia e vai passar um dia no hospital, e daí se coleta o equivalente a uma bolsa de sangue, que é usada para doação, e a outra forma é coletar da veia. Mas para poder fazer essa coleta,
você estimula a produção do sangue com um medicamento por 4 a 5 dias e depois você filtra o sangue numa máquina que é chamada máquina de aférese. Daí você só tira as células produtoras mãe do sangue e essas células é que vão ser colocadas no paciente. Então, a doação é relativamente simples, não é um processo que vai ter um corte, vai ter pontos, a pessoa regenera, refaz o tecido do sangue que ela doou. Então, para o doador é um processo simples, mas para o paciente é um processo bem mais complicado, né? Ele fez químio, fez radioterapia e quando ele vai receber a medula, ele precisa ser preparado. Então, ele faz uma radioterapia em dose alta ou quimioterapia em dose alta. É um sistema de condicionamento, que a gente diz, que vai zerar toda a resposta imune do paciente. Então, para ele poder receber essa medula sem rejeitar. E com isso, ele vai passar um período sem produzir nem glóbulo vermelho, então ele vai ter anemia, não vai produzir o glóbulo branco, então ele não tem defesa e nem as plaquetas, ele pode sangrar. Então, esse começo do transplante, que é o primeiro mês, 21 dias, o paciente, é como se a gente estivesse colocando uma sementinha e tem que esperar o tempo dela produzir, dela crescer, dela começar a dar folhinhas. Então, esse tempo que a gente coloca a célula mãe no paciente e vai esperar que ele comece a produzir uma nova medula, é um tempo em que é muito delicado, porque ele tem que ser mantido com transfusões, transfusão de plaqueta, transfusão de hemácia e com muitos antibióticos, com profilaxia para infecção, porque ele não tem defesa. Então, esse é o maior risco imediato, assim, do começo do transplante. Então, o processo do transplante é um processo bem delicado e bem complexo, porque o paciente tem que ficar num lugar preparado, com uma estrutura muito protegida, de não ter bactérias, vai ter que ter um sistema de ar-condicionado que mande para fora os bichos para não entrar, porque ele não tem defesa. E durante esse tempo em que tem a pega, ele pode ter uma doença enxerto, que a gente diz enxerto versus hospedeiro, que é quando o corpo reconhece aquela medula como estranha. Então ainda pode ter uma série de complicações devido a essa luta do sistema imune. Puxa, ao mesmo tempo que é complexo e é delicado, mas também é um processo que eu fico pensando aqui, né, como que vocês utilizam e a natureza consegue fazer com que essa pessoa chegue à cura por esse processo que o câncer, ele reproduz indistintamente células cancerígenas e vai pelo corpo, né? E esse processo que a senhora está colocando é um pouco próximo, né? Porque você zera totalmente, inclusive a produção dos glóbulos, enfim, a produção, acho que do sangue, né? Para injetar esse sangue saudável na medula óssea e a partir dali ela reconhece e começa a reproduzir sangue novo e sangue, digamos, saudável e aí começa o processo de cura, né? Exatamente. Mas é um processo muito complexo para essa adaptação, como é que a senhora falou, condicionamento, né? É realmente um período muito delicado e talvez caro, não é, Wagner? E aí isso está dentro do processo que a Amil olha aí para que se chegue... tenha melhores resultados. Você tem um grande cadastro, mas na hora de fazer é caro, aí tem uma fila. Não é que a pessoa vai deixar de fazer, mas vai demorar e isso pode comprometer, né? Isso. O tratamento, não só o transplante é caro, mas o tratamento é longo. Antes do paciente chegar ao transplante, ter a indicação, ele já passou por um tratamento com quimioterapia para tentar acabar com a doença ali, como foi o caso da Wendy. O primeiro tratamento foi com quimioterapia, teve a remissão da doença, depois a doença voltou. O transplante em si, principalmente o regime de condicionamento, ele usa drogas muito caras. Depois do transplante, tem toda essa condição de imunidade que a doutora Carmen detalhou. O paciente ele sai do hospital ainda sem ter recuperado totalmente a sua imunidade, ou ele sai com ela realmente muito baixa e ele precisa se cuidar muito. E ele vai tomar uma carga de medicamentos ainda muito grande, até para que a medula não estranhe o organismo e vice-versa durante esse período, né? Então todo esse tratamento também é muito caro e, em geral, o paciente ele volta muito ao hospital por conta de infecções. Então tudo isso faz com que esse pacote do tratamento tenha um custo muito alto. Então a gente precisa pensar muito com o recurso público que a gente tem, que é finito, como distribuir bem esse recurso entre as diversas áreas, desde o diagnóstico, o cadastro de doadores, os tratamentos e o transplante. Porque se a gente investe esse recurso majoritariamente em uma das áreas, certamente a outra fica desatendida. Você que está acompanhando o programa Nossa Entidade, a gente está conversando aqui com representantes da Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo. Eles começaram o trabalho deles em 2012, né, Wagner? 2012, com um trabalho muito forte para
fazer o registro de doadores no Brasil todo, que era muito incipiente, e aí eles conseguiram, com a colaboração deles, atingir a 4.600.000 doadores no Brasil. Só que agora eles realizam um trabalho de, digamos, de inteligência também, que você vai entender daqui a pouquinho, porque além dos projetos da Casa de Apoio, que eles recepcionam as pessoas, assistência social, o Educar para o Doar e Capacitar para Curar, eu vou falar de todos eles já na sequência, eles são um trabalho de pesquisa, que é o Amigo H, em parceria com Einstein. E aí, eu acho que dá tempo da gente falar disso e mostrar o vídeo na sequência, ô Wagner. Queria que você falasse, eu fiz um resuminho aqui, é por isso, né, vocês passaram todo esse processo e hoje me interessei muito, o Amigo H, o que seria isso? Bom, a gente tem 3 tipos de doadores possíveis quando o doador não é o próprio paciente. Né? O paciente ele pode doar para ele mesmo num processo de transplante que chama alogênico. Então, quando não é o próprio paciente, pode ser um irmão aparentado, pode ser um doador não aparentado, esse doador do registro, ou pode ser o doador haploidêntico, que ele é um doador aparentado, mas o processo é diferente. Ele não é 100% compatível, ele é 50% idêntico. Então são 3 formas diferentes de transplantar. A ideia é, nos últimos 5 anos, comparar esses 3 tipos de transplantes para entender qual é a taxa de sobrevida em cada um deles e se existe diferença significativa. Olha que interessante. O transplante haploidêntico ele é novo, ele abre uma possibilidade maior de transplantes. Né? A chance do paciente ter pai, mãe ou irmão próximo e disponível para doação é muito maior e muito mais rápido. Né? Então isso não descarta o registro, mas ele é um complemento muito interessante. Então a ideia é saber se existe diferença significativa em taxa de sobrevida em cada um desses 3. Qual é a importância, doutora Carmen, dessa pesquisa? Olha, em todas as modalidades de transplante, a gente tem que sempre estar avaliando o resultado. Conforme você inicia uma nova modalidade, esse haplo, né, é uma possibilidade de transplantar muitas pessoas que não teriam doador, não teriam condição. Mas a gente precisa saber em que caso que ele tem um melhor resultado. Quais são os pacientes que vão se beneficiar mais com esse tipo de doador. Porque, de fato, ele é diferente dos outros transplantes. Né? Então, é muito importante a gente sempre estar estudando o resultado e comparando com aqueles que a gente já tem conhecimento, que já tem mais tempo de experiência, como é o allogeneico, que é do irmão compatível para ele mesmo, ou do não aparentado, né? A gente tem que sempre comparar o que a gente já conhece com essa nova modalidade e ver em que casos que ela está tendo o melhor resultado para poder se desenvolver e se apoiar mais. Inclusive quanto à diversidade também, porque tem essa questão, né? Tem. Da raça, seria isso? Aí, assim, na hora de você escolher um doador, você sempre vai tentar trazer o que seja mais parecido com o paciente, geneticamente. Então, o que a gente vai ver mais é pela compatibilidade HLA, né? Essa que é o que se busca é a melhor compatibilidade HLA e que está relacionada com a etnia. Ah, tá. Agora, no caso porque a gente é uma raça brasileira muito miscigenada, né? Tem índio, tem negro, tem branco, tem português, tem francês, tem de tudo, né? Pega o europeu, às vezes, em determinados países, nem tanto. Nós somos bons doadores também, assim, para medula óssea? Nossa, essa é uma pergunta, assim, todo mundo é bom doador nós somos. O que a gente... Com essa diversidade muito grande genética que tem no país, o que acontece? Acontece que a gente, para encontrar doador parecido com o brasileiro, o melhor lugar é dentro do Brasil mesmo. Então a gente precisava de um registro representando o nosso país. E acontece que muitas pessoas de fora do Brasil acabam não encontrando doador lá porque são miscigenadas ou porque tem algum parente tal, de outra etnia e acabam encontrando no Brasil um doador, porque aqui a gente tem essa diversidade genética muito grande. Então, quando o nosso registro começou a abrir os dados para que outros países pudessem consultar e procurar doadores, apareceu muitos países interessados e com pessoas, pacientes lá precisando de doadores do Brasil. Então, hoje o nosso registro não só atende aos pacientes do país, como também atende a pacientes de fora. Bem legal. Eu vou para um rápido intervalo e na volta você vai entender aqui com a Wendy, também com o Wagner, a questão da informação para o paciente. Eu vou perguntar para ela como é que foi esse processo todo, porque diz que falta muita informação e nesse momento é que a Amil está colaborando bastante. Eu vou para um rápido intervalo e volto já já.
Estados Unidos, Japão e Portugal têm o maior número de brasileiros que vão votar no exterior nestas eleições. Mais de 250 mil eleitores estão aptos a votar nestes 3 países. O percentual de eleitores que vão às urnas fora do Brasil aumentou 41,4% em 2018 comparado a 2014. Esses eleitores podem votar apenas para presidente. No total, são 500.727 eleitores inscritos nas 1.790 sessões eleitorais fora do país. Estes são os números mais atualizados da Justiça Eleitoral. Jeremias Gomes, ao vivo para a TV Alessio. 94 deputados estaduais trabalham na 18ª Legislatura de São Paulo. Saiba o que o seu deputado faz para o crescimento do Estado. Visite o site da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, www.al.sp.gov.br, e fique por dentro da agenda, dos projetos, da legislação. Você também pode conhecer e ver de perto o trabalho do seu representante. Participe das discussões. Visite a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Casa do Povo. Democraticamente. Violência contra as mulheres. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo quando mulheres são agredidas em suas próprias casas. Eu ligo quando são ofendidas, xingadas, humilhadas. Eu ligo quando são vítimas de assédio em ônibus, trens e metrôs. Se você ou alguém que você conhece for vítima de assédio no trabalho, abuso, exploração sexual ou tráfico de mulheres, não se cale. Ligue 180. Olá, programa Nossa Entidade está de volta conversando com os representantes da Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo, que tem trabalhado para que a informação chegue cada vez mais para a população em geral, para os médicos e também para os pacientes. Eu estou conversando aqui com a Wendy, que foi uma transplantada de medula óssea, hoje ela faz parte da AMIL também. Como é que foi para você naquela época em relação à informação e como é que a entidade tem trabalhado para melhorar essa informação para o paciente? No ato, na hora que eu precisava de um transplante, né, eu não sabia, por exemplo, o que era o leito de transplante, né, quem eu poderia levar, os remédios, se ia doer, se eu ia passar por cortar alguma coisa, entendeu? Eu tinha muitas dúvidas, entendeu? Pós-transplante, e se não pegasse, quanto tempo que demora realmente a pega, entendeu? Eu tinha muitos questionamentos. Você fez pelo SUS? Eu fiz pelo SUS. E é interessante também lembrar que a Wendy, ela tem na época 16 anos, teve que passar por, como é que chama? A quimioterapia. Chegou os cabelos caírem, então. Sim. Aí todo um processo psicológico complicado. E aí você sentiu falta o quê? Um pouco de um acolhimento e de informação mesmo, né? Isso. É um momento muitas interrogações, né? Com muitos pontos de interrogação. Eu lembro que na época eu até sentei com a doutora Carmen, né? Para levar esses pontos de interrogação, tirar umas dúvidas, né? Eu lembro que na época ela até me deu um livrinho, né? Que não tinha. Hoje a AMIL tem sim para esses pacientes, mas na minha época não tinha um livrinho específico falando, olha, o que você precisa fazer, o que você precisa levar para o transplante, como é mais ou menos o transplante, o que cuidar antes, durante e depois de um transplante, entendeu? E no sistema de saúde público, assim, às vezes, não que não seja dada informação, mas às vezes demora, aí você marca, tem que marcar, e aí vai dando uma ansiedade, né? Vai chegando o dia de fazer o transplante, já tem toda a ansiedade de saber se tem compatibilidade, se não tem, né? E aí, o Wagner, vocês atuam nesse quesito também, vocês identificaram essa demanda, né? Isso, a gente percebeu a falta de informação para o paciente, né, em especial o paciente do sistema público de saúde. Por um lado, é realmente de fato complexo todo o tratamento e é difícil você conseguir mobilizar uma equipe multidisciplinar para fazer e montar algo direcionado, algo que tenha didática, algo que tenha enquadramento de linguagem para que o paciente entenda, algo que possa servir tanto para um paciente adolescente, como o caso da Wendy, quanto um paciente adulto, né? Então é um processo muito difícil. E a gente então montou um projeto chamado Capacitar para Curar. Esse projeto teve recursos do PRONON, que é uma lei de incentivo fiscal do Ministério da Saúde, e ele fez basicamente 3 manuais.
Um manual para quando o paciente tem o diagnóstico, para que ele possa entender o que é aquilo que ele tem, né? Mas entender também o que é a medula óssea, o que é o que a doença faz no organismo dele, o que faz a quimioterapia, para que ele possa se planejar para o transplante. Ele tem uma série de direitos que o assistem como paciente, né? E tem direitos previdenciários, então era relativamente normal ver um paciente que, por exemplo, ele tem direito ao auxílio-doença e descobre já nas quimioterapias de condicionamento que ele teria que ir ao INSS fazer a perícia. E ele já não pode mais sair do hospital e ele perde o benefício. Só por uma questão de planejamento, né? Por uma questão de planejamento. E que ele não sabia, informação. A mãe precisa pensar com quem ela vai deixar os filhos durante o tempo que ela estiver internada. O paciente precisa deixar um documento assinado e reconhecido firme em cartório para que alguém possa movimentar as contas dele, caso ele receba o benefício. Enfim, tem uma série de coisas que ele precisa saber antes de ir de fato para o transplante. O segundo manual vai contar para ele o que acontece dentro do hospital. São essas dúvidas que a Wendy falou que ela tinha. Corta, não corta? Da onde vem a medula que eu estou recebendo? Quem pode ir para o hospital comigo? E essas pessoas que vão para o hospital comigo, como elas podem ajudar a me proteger durante as visitas? Né? Isso tudo tem nesse manual até que ela tenha alta. E aí começa o terceiro manual, que é onde o paciente vai para casa e é o momento em que ele mais interage com o tratamento dele. Né? É o momento em que ele vai preparar, na verdade o acompanhante, prepara a própria alimentação, é onde ele precisa lidar com os cuidados de higienização da casa dele, é onde ele passa a parar de receber o remédio das mãos do enfermeiro e ele tem que tomar o remédio e ele precisa lembrar, e são muitos medicamentos, e muitos medicamentos com efeitos colaterais não tão agradáveis, mas que são extremamente importantes para que aquele transplante dê certo. Então esse manual vai falar para que serve cada droga, a importância dela. A gente entende que com o paciente conhecendo aquele medicamento e a importância dele, ele passe a aderir melhor a esse tratamento. Todo esse material também é acompanhado de vídeo. A gente tem um vídeo maior que passa pelas partes mais importantes de cada um desses 3 manuais. A gente fez pensando porque a linguagem do vídeo é uma linguagem mais fácil, mas a gente tem também dentro dos nossos pacientes que têm muita dificuldade com a linguagem escrita, né? Por baixa escolarização, dificuldade de interpretação de texto. Tem uma série de outros vídeos curtos que tratam tópicos específicos do tratamento. Todo esse material está disponível no site da Amil e num aplicativo que chama Guia do TMO, que é disponível para Android e para iPhone. Ele entra lá, digita Guia do TMO, baixa todo esse material que eu falei para você. Guia do TMO, transplante de medula óssea. O aplicativo é só colocar Guia do TMO, transplante de medula TMO. Já acha ali. Ele baixa e ele pode pedir todo esse material impresso pelo correio. Vai para a casa dele gratuito, ele não paga nada e ele pode pedir na casa, no hospital, na casa de apoio. Aonde ele estiver, a gente envia esse material para ele. E a gente tem como grande parceiro todas as casas de apoio do estado de São Paulo e o Centro de Transplantes. A gente convidou todos para um evento para mostrar esse material, para eles serem multiplicadores disso junto com a gente. A gente acha que todo esse material guardado dentro da Amil não faz sentido, que a gente precisa desses parceiros para entregar essa informação para quem precisa. Bem legal. Você que está acompanhando o programa Nossa Entidade, a gente contando um pouco da história aqui da Amil, que é a Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo, que há 12 anos eles viram essa necessidade de levar mais informação para a população e você viu aqui o Wagner explicando que tem hoje manuais super interessantes, até porque é um processo longo, né? Agora, tudo isso custa tempo, custa recursos, custa dinheiro, então você que está interessado em ajudar como voluntário ou fazendo a sua doação, é importante você entrar lá no amil.org.br. É www.amil.org.br. Lá tem todas as informações. Tem os manuais também lá no site? Tem os manuais, tem manual, vídeos. Tem como você tem a conta do banco, eu acredito, né, que você para a pessoa doar. E aí a pessoa pode doar mensalmente também, como que funciona? Pode doar de forma esporádica, pode doar mensalmente e a pessoa pode doar inclusive sem precisar tirar R$1 do bolso para ajudar a Amil, que é através da Nota Fiscal Paulista. Ah, tá. A Nota Fiscal Paulista é uma forma muito interessante de captação e hoje muito importante para a gente. A pessoa ela precisa acessar o site da Secretaria da Fazenda, onde ela tem o cadastro da Nota Fiscal Paulista dela, e caso ela não tenha, ela pode fazer esse cadastro. Lá, ela cadastra a Amil para fazer doações esporádicas, que pode ser de 3, 6 ou 12 meses. E ela associa o CPF dela ao CNPJ da Amil. É só ela digitar lá Amil. Ela vai selecionar a Amil e cadastrou.
Toda vez que ela fizer uma compra e ouvir aquela pergunta clássica, você quer o CPF na nota? Você fala quero. Você fala quero, você dá o seu CPF e automaticamente o sistema reconhece que aquela nota foi doada para a AMIO. Além de ser muito importante, essa lei da nota fiscal paulista, ela mudou recentemente. Então isso passou a ser ainda mais interessante para a gente e mais importante para que o doador consiga fazer uma doação que não tenha muito custo significativa. para ela e significativa também. Cada vez mais. No modelo anterior, a gente doava um pedaço do ICMS daquela nota. Então, se a nota tivesse R$5, o ICMS em geral é 18%, ele doava um pedacinho desse 18% para a gente. Isso. Então, as notas valiam sempre centavos. Hoje, ele doa um pedaço do ICMS do estabelecimento comercial. É maior o percentual. Uma nota fiscal, independente o valor que ela for doada, pode render até R$257 para a AMIO. Ele pode tomar um café e doar R$257 para a AMIO. Então isso é extremamente importante. É bom fazer esse esclarecimento, porque essa legislação mudou e, de fato, até então o processo era de colocar na urnazinha, né? Foi estendido por algumas vezes, me parece que até dezembro de 2018 ainda vai valer esse processo, mas quem gosta de ajudar, e o povo brasileiro é um povo muito doador, é importante estar atento a isso. Me parece que tem um aplicativo também da Secretaria da Fazenda aqui do Estado de São Paulo, e você pode fazer a doação. Mas como é que vai ser agora? Você, já está sendo, você escolhe antes a entidade que você quer. Então, se você quiser escolher a AMIO, que faz esse trabalho aqui que a gente está detalhando para você, o trabalho de pesquisa, os projetos que eles fazem, é só você entrar lá, coloca a AMIO, e é como o Wagner explicou. Toda vez que você fizer, dá o seu CPF numa compra, você vai destinar um recurso diretamente para eles e é uma forma de ajudar. Bom, eu quero passar um pouquinho... vamos passar o vídeo, porque é bem legal e a gente volta para explicar mais sobre os projetos. Meu diagnóstico inicial foi linfoma de Hodgkin, em 2009. Fiz o tratamento, mas tive recidiva rápida, então passei por um transplante autólogo, que foi um sucesso, curou a minha doença, curou o linfoma, mas as células ao longo do tempo foram enfraquecendo e essa medula parou de produzir o que é necessário. Então, acabou tendo outro diagnóstico, que foi a mielodisplasia ou síndrome mielodisplásica. E aí eu precisei de outro transplante, que foi o transplante halogênico. É uma sensação ímpar de impotência. Chorei muito quando soube e no dia seguinte era um novo dia e eu estava preparada para a batalha que ia começar a enfrentar. Enquanto eu estava esperando os doadores, eu estava fazendo um tratamento paralelo quimioterápico para ver se dava uma segurada na doença, porque é como uma bomba relógio mesmo. Uma hora o seu tempo acaba, o seu corpo não responde mais e acaba a sua vida. E aí eu fiquei nessa angústia. Eu soube mesmo em outubro que tinham conseguido encontrar e falar com a pessoa e que ela tinha dito sim. Então foi um momento incrível, muito mágico em pensar que alguém se ofereceu para poder ajudar uma pessoa que ela não tem ideia de quem seja. Morando em Rondônia, compartilhar com uma pessoa em São Paulo, nunca imaginei. Eu recebi a ligação em agosto, aí o pessoal do Redome me falou que a primeira fase eu era 100% compatível, só que eles deixaram bem claro que tinha muitas fases depois disso, que não era apenas, ali era, na verdade era apenas o começo. Quando eu fui ler sobre isso, eu achei que era medula espinhal. Aí eu até me assustei, assim, a gente fica até meio assustado, né? Mas depois que eu vi que não tinha nada a ver com a medula espinhal, que era uma punção no osso da pelve, e estava anestesiada, então a gente não sente dor nenhuma. E foi bem tranquilo, tinha uma equipe médica o tempo todo ali, pessoal muito atencioso, então todo o procedimento foi bem tranquilo e muito rápido. E a pessoa também, ela entra em um tratamento para matar a medula dela para poder receber a minha. E ela falou, Aline, se você desistir, a pessoa morre, porque ela vai matar a medula dela. A minha vontade era de
catar a minha bolsa e levar lá pessoalmente, falar, tá aqui, e ver a pessoa, saber quem é, dar um abraço nela. E no hospital eles fazem que esse momento seja um momento muito feliz. Eles levam um bolo e entra toda a equipe de enfermagem, os médicos cantando parabéns. Com certeza valeu a pena. Assim, perto do que a minha receptora passou, eu não passei nada. Nada mesmo. Eu não fiz nada demais. Eu simplesmente tive a oportunidade e eu fui lá e aproveitei. Só isso. Isso é a diferença entre eu viver ou não. Então mudou tudo. Mudou para mim, mudou para as pessoas que convivem comigo. E é uma sensação de muita alegria, de muita gratidão e de esperança de que a gente pode sim ter um mundo melhor. A gente sente lá no fundo assim que foi a melhor coisa que você fez na vida. Foi assim, um presente que Deus te deu. A minha missão, eu acho que eu cumpri nessa vida, que foi essa. Todo tratamento que leva ao transplante de medula óssea pode ser comparado a uma corrida. É uma corrida na expectativa de você encontrar um doador, é uma corrida com obstáculos, porque enquanto você aguarda o doador, você está fazendo um tratamento para tentar segurar a sua doença, para te dar uma sobrevida enquanto esse doador não aparece, e toda uma série de medicações até que você diga assim, agora eu consigo viver. Isso é um processo longo, é uma corrida de 2 anos e às vezes até mais. E para minha doadora, eu digo obrigada por esse gesto de amor. Eu acho que é a maneira mais concreta de encontrar o amor e viver o amor foi através do gesto dela. E que eu vivo por ela, pelo sangue dela que corre nas minhas veias, que pulsa por todo o meu corpo, levando toda essa saúde que eu tenho hoje. E que se não fosse ela, certamente eu não estaria aqui para contar o quanto é importante, o quanto você, doador, é importante. Você pode ser um, mas você é o tudo de alguém. E ela é meu tudo. Uai, vocês não explicaram que era tão impactante assim o vídeo para mim, não? É bem impactante mesmo, né? Essa história de vida e é muito emocionante ela dizendo que a médica explicando para ela, se você desistir, a sua receptora vai morrer, porque ela vai entrar no processo de matar praticamente a medula óssea dela para receber a sua, né? É bem... por isso... Agora, muitas pessoas podem ir a óbito se não encontrarem, doutora, o paciente, o doador. Muitas vezes eles esperam muito tempo, demora muito para buscar o doador, para aparecer alguém compatível. Então, se ele não tem doador, pode ir a óbito nesse tempo. Porque vai entrando nesse processo de, como ela explicou, né? Vai postergando, às vezes demora 1 ano, 2 anos, né? Esperando o doador. E esse é um trabalho que a Associação de Medula Óssea faz no estado de São Paulo e que tem repercussão nacional, mas também, como nós trouxemos aqui, sobre pesquisa também, um trabalho de inteligência para saber que tipo de doação está dando mais certo, a longevidade, como é o termo, doutora? Sobrevida. A sobrevida da pessoa está sendo mais eficaz. Bom, eu vou passar rapidamente pelos projetos aqui, que eu tenho só 5 minutos, e vou pedir para o Wagner me ajudar com a Casa de Apoio e a área da assistência social, começando. Sim. Legal. A gente faz muito transplante no Brasil e faz muito transplante no Sistema Único de Saúde, mas esses procedimentos são feitos muito no eixo sul-sudeste. Então
Então, para você ter uma ideia, na região norte do país não tem nenhum centro público de transplante. E uma pessoa que recebe essa indicação lá tem que vir para São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre, que são cidades caras de se ficar. Ela vem o paciente, que automaticamente deixou de trabalhar, e caso ele tenha carteira assinada, ele recebe o auxílio-doença, mas ele precisa vir obrigatoriamente com um acompanhante. E essa pessoa, independente do regime em que ela trabalha, ela tem que largar todas as fontes de renda dela e vir para cá. Então são pessoas que, mesmo antes do diagnóstico, já tinham uma situação social complicada, 2 pessoas a menos trabalhando num domicílio e vindo para uma cidade cara não tem necessariamente uma expectativa de retorno para casa, depende do tratamento. Então a gente tem uma casa de apoio que recebe esses pacientes de outros estados que vêm transplantar aqui. Eles podem ficar durante todo o período que for necessário para o transplante. A média de permanência é de 45 dias, mas a gente já teve paciente que ficou com a gente mais de 1 ano. Lá ele tem a hospedagem e também recebe alimentação e não paga nada por isso. Nessa mesma casa, a gente recebe pacientes que são daqui de São Paulo, então não precisam necessariamente dormir na casa, mas que utilizam a casa durante o dia de consulta. Então eles chegam de manhã para colher uma amostra de sangue, para fazer a consulta médica 3, 4 horas depois, para receber as medicações depois. Então, ao invés dela passar esse dia todo dentro do hospital, ela fica o dia com a gente. E 70 famílias dessa, com renda familiar inferior a um salário mínimo, recebem cesta básica, leite, kit de higiene, vale transporte, complemento de remédio. A gente tem algumas farmácias parceiras que complementam os remédios quando eles faltam. A ideia dessa assistência é que o paciente não desista do tratamento por conta dessas condições adversas. As pessoas que participam dessa casa de apoio, naturalmente, elas já são pessoas que estão com vulnerabilidade social, né? Porque a pessoa que tem recursos, ela vai ficar no hotel, vai ficar bem amparada. Mas as que vão para lá é porque já não tem mesmo recurso e estão precisando passar por esse processo. Então, se você quiser acompanhar o trabalho da AMEL, é só entrar no site, você lá tem o caminho para fazer a doação e que, conforme o Wagner explicou, a Nota Fiscal Paulista é um recurso. Você entra também no site da Secretaria da Fazenda. Deve ter alguma explicação lá no site também, né? Como é que faz. E aí você coloca lá, no caso, se você quiser, a AMEL como uma entidade para receber toda vez que você der o seu CPF, né, você vai estar passando por meio da Nota Fiscal Paulista esses recursos. Você tem a casa de apoio e tem a parte da assistência social, que aí são os kits, né, de higiene, enfim, né? Tem o Educar para Doar. Rapidinho, como é que funciona? O Educar para Doar é um projeto que a gente faz em escolas de ensino fundamental e médio para falar de doação de sangue. A gente coloca a doação de sangue no contexto de cidadania. Mais do que um ato de altruísmo do doador, é um ato de cidadania. Sangue é uma coisa que você só tem se alguém doar, ele não está disponível para compra, né? Então, tão importante quanto reciclar o lixo, economizar água, é doar sangue também. A gente faz uma teatralização com os meninos para mostrar como é difícil conseguir um doador de sangue. Convida eles a fazer uma campanha de doação de sangue dentro da escola, que toma conta da escola, da comunidade escolar como um todo. Muitos deles fecham a rua, vão atrás dos vizinhos, dos comércios, enfim, eles mobilizam aquela população para, numa data marcada, ir até o Hemocentro com seus doadores. Então, em geral, muitas vezes os alunos estão doando pela primeira vez, com 16, 17 anos, ou os menores levam os pais para um dia junto no Hemocentro para ajudar alguém. E conforme eles vão passando por cada ponto da doação de sangue, então desde o cadastro, o teste de anemia, enfim, todos os pontos, os alunos vão junto e vão entendendo para que serve cada uma daquelas paradas. Eles acompanham a doação de sangue dos pais e depois a gente leva ele para conhecer o bastidor do Hemocentro. Quando a gente recebe uma doação de sangue, a gente nunca recebe o sangue igual o doador doou. A gente recebe só o componente que a gente precisa. E para isso acontecer, o sangue é fracionado, ele passa por uma centrífuga, e aí os meninos vão ver esse processo, vão ver cada bolsinha com cada um dos componentes do sangue. E a ideia do projeto é sim, nesse dia, conseguir algumas bolsas de doação, mas muito mais que isso, fazer com que esses alunos sejam doadores do futuro. Que eles cresçam ouvindo esse tema da doação de sangue, sabendo o que é e comparecendo ao Hemocentro sempre que preciso. Doutora Carmen, qual a importância, agora finalizando, eles fazem campanhas e orientar? A senhora como médica, é importante que toda a população tenha cada vez mais informação? Porque eu imagino a senhora ali tentando... A senhora faz transplante também? Eu não. Não faz transplante. Não. Mas o médico que trabalha com isso, ele, poxa, ainda tem que explicar... Tem todo o trabalho que ele tem que ter. Quanto mais a população for informada, melhor, né? Para a classe médica também, né? Olha, é importantíssima a informação sobre saúde. A gente tem pouco material até. Por isso que a AMEL desenvolveu tantos manuais e coisas educacionais,
porque existe muito pouca coisa em português. As informações, quando existem, também não são fáceis, não são claras, né? Uma linguagem muito rebuscada, técnica, difícil. Então, todo esse conhecimento tem que ser passado, tem que ser acessível, né? Tanto para o paciente, para ele entender toda a doença, as etapas e as possibilidades que ele tem de tratamento, né? Quanto também para quem quer ser doador ou ser voluntário entender a importância do que ele está fazendo. Então, é muito importante, eu acho que o material educacional e educar é a base de tudo. Eu agradeço muito a participação de vocês, você que nos acompanhou também, obrigado pela sua audiência, você que tem também algum meio de comunicação, eles pedem muito para que eles possam ir até o meio de comunicação, seja um jornal, uma revista, ou televisão, ou internet, né? O que é importante é divulgar. Se você viu esse vídeo na internet, compartilha também aí nas redes sociais, porque daí também você vai estar ajudando as entidades que participam aqui no programa. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Nossa Entidade.